Flamengo pode contar com uma novidade, aliás, daquelas excelentes. Pulgar próximo de retorno. Após um ano de Felipe Luiz, os números impressionam, galera. A gente já sabia disso, né? Mas vou mostrar para vocês como é essa brincadeira. Rossi é notícia nos países vizinhos e na Europa depois da grande atuação no jogo de domingo. Aliás, mais uma delas, né? Arrascaeta. Vocês sabiam que ele tem o melhor número do mundo na posição? Flamengo, próximo de ter um dia para chamar de seu. É assim que funciona, galera. Justo? Justo. Eu acho. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, é rapidinho. Papum. E deu. Bom, bora começar então com as notícias. Vocês sabiam que os números de Arrascaeta em 2025 são os melhores entre os meio-campistas do mundo? É, galera. 19 gols pelo Flamengo, 2 gols pela seleção uruguaia, totalizando 21 gols aos 31 anos. Sem dúvida nenhuma, Arrascaeta vive o melhor momento desde a sua chegada ao Flamengo. Para vocês terem noção, ele já ultrapassou a sua média e estatística de 2019, algo que, sinceramente, é valoroso demais e tem sido responsável por muitos dos pontos que o Flamengo tem conquistado. Junta-se a isso também 13 assistências nesse ano. O que mais impressiona, de verdade, é que Arrascaeta é um jogador que, às vezes, a gente chega aqui no canal em uma live e fala, pô, ele tá apagadinho. Ah, não jogou bem hoje, pouco apareceu. Mas, de repente, aqueles 30 segundos, 1 minuto, 2 de jogo, são responsáveis, sem dúvida nenhuma, pelo grande desempenho diferencial desse atleta na posição. Eu acho que o que está faltando agora é somente renovação de contrato. Você não acha, Ju? Com certeza, bora renovar. Desde 2019 no Flamengo, a Arrascaeta soma 92 gols e 102 assistências com a camisa do Mengão. E detalhe, participação direta em gol já são 194. Haja números. Parabéns, aí, hein? Não é? Bom, galera, seguindo com as notícias, uma excelente notícia para nós. O volante Eric Pulgar está cada vez mais perto de voltar ao Flamengo. Mas calma, que ainda não chegou o momento, tá, galera? Ele já está na reta final de recuperação da fratura no pé direito e começou a fase de condicionamento físico. Ele ainda não treina com o grupo, mas deve se juntar aos companheiros nos próximos dias. Normalmente, esse processo leva em torno de 2 semanas até o jogador estar 100% pronto. A expectativa é que Pulgar já possa ser uma opção logo após a data FIFA. O primeiro jogo, inclusive, depois da data FIFA, será contra o Botafogo no dia 15 de outubro pelo Brasileirão. Como vai ser no sintético do Nilton Santos, o clube deve ter um pouquinho de cautela, mas a tendência é que ele esteja pelo menos à disposição. E olha só a sequência pesada que vem aí. Depois temos o Palmeiras no Maracanã no dia 19 e logo em seguida a semifinal da Libertadores contra o Racing também no Maracanã no dia 22. Outubro fecha com jogos contra o Fortaleza e a volta contra os argentinos.
Ou seja, essa reta final de recuperação do Pulgar chegou em uma ótima hora, não é verdade? A gente agora só espera que o Pulgar volte bem e seja aquele reforço de peso que o Flamengo tanto precisa aí nessa maratona decisiva. E fica também a nossa expectativa para saber se ele volta contra o Botafogo ou somente na Libertadores. Nós aqui estávamos debatendo e chegamos à conclusão de que possivelmente só na Libertadores, né? Ah, eu acho. Muito difícil, Felipe Luiz. Primeiro, colocar o jogador com antecedência. Segundo, o tal do gramado sintético impede qualquer tipo de invenção, né? Eu, particularmente, não colocaria. Seguindo com as notícias, a badalada semana do Agustin Rossi no Flamengo, sem dúvida nenhuma, tem rendido notícias no exterior, no Brasil, afinal de contas, responsável por um momento ruim do Flamengo quando tomou aquele golzinho horroroso, depois classificou o Flamengo defendendo 2 pênaltis contra o Corinthians, depois daquela cavadinha medíocre do Yuri Alberto, fez mais uma vez defesa importantíssima para nós e com essas, o Tic Sports, por exemplo, colocou assim, ó, um goleiro que é uma maravilha. Rossi defendeu um pênalti de cavadinha sentado. Após pegar a bola, o goleiro de 30 anos demonstrou seu desprezo pelo experiente atacante e fez um claro gesto de não assim, aqui não, com o indicador direito. Eu tentei esperar até o final. Quando consegui ver que a bola vinha na minha direção e que ele tentou cavar, foi um alívio muito grande. Se ele tivesse chutado forte, eu não poderia chegar na bola, se ela fosse bem batida. Graças a Deus, consegui defender o pênalti e ajudar o meu time. Realmente, ali o cenário ele foi constrangedor para o batedor, heróico para o defensor. Não é verdade? Sem dúvida nenhuma, defender um pênalti sentado não é pra poucos, né, na verdade. Inclusive, ele tirou um baratinho do De La Cruz depois da defesa e até a Ju que lembrou do episódio. Ele já havia defendido um pênalti de cavadinho que o De La Cruz, ainda pelo River Plate, Sim, cobrou contra ele. Ou seja, reviveu a cena. E fica mais uma vez a dica para os batedores do nosso Flamengo. O resto, tô nem aí para eles. Quando for para cobrar pênalti, faça que nem o Jorginho, faça que nem o Léo Pereira. Bata com vontade para não dar chance do goleiro chegar na bola. É sempre gol. se não sabe, não inventa. Com certeza. E deu. Deixa pro Djalminha. Esse conhecia da matéria. Bom, galera, seguindo com as notícias, agora um assunto especial, viu? Faz exatamente um ano que Felipe Luiz assumiu o comando do Flamengo. Na época, muita gente ficou em dúvida, afinal ele era uma solução caseira após a demissão do Tite. Mas olha, um mês depois ele já estava levantando o seu primeiro título e isso mostrou muita personalidade e abriu espaço para aquela pergunta: será que Felipe Luiz tinha futuro como treinador do Mengão? Pois bem, a gente acha que a resposta veio dentro de campo, né, galera? Foram 69 jogos até agora, 46 vitórias, 16 empates e só 7 derrotas. Um aproveitamento, meus amigos, de 74,4%. Olha esse número. Vamos ser sinceros também, nem sempre o Flamengo joga aquele futebol mais bonito do Brasil. Mas com esses números, meus amigos, não tem nem o que discutir, né? E tem mais. O Felipe Luiz quebrou um ciclo de instabilidade no Flamengo. Ele é o primeiro técnico desde JJ a completar um ano no clube. E isso já é histórico, tá, galera? Porque a gente sabe muito bem como o Flamengo adora trocar de treinadores. Mas os números citados acima não seriam possíveis somente por Felipe Luiz. Como todo treinador, ele tem aí os seus jogadores favoritos e também aqueles que chamam a responsabilidade dentro de campo. Quem assumiu de vez o papel de craque foi o Arrascaeta. Com o Felipe Luiz, ele participou de 34 gols do time. Foram 21 gols marcados e 13 assistências. Ou seja, é ele quem chama a responsabilidade no ataque do Flamengo. Na defesa, nós também temos consistência.
O goleiro Rossi é quem mais jogou e quem mais minutos acumulou. A dupla Léo virou praticamente intocável no Flamengo de Felipe Luiz. E essa solidez defensiva é parte fundamental também desse aproveitamento incrível do Felipe Luiz. E não é só no Brasil que ele chama a atenção não, tá? Jornais da Europa vivem elogiando o trabalho dele, inclusive recentemente ele mesmo falou que recusou aí uma proposta do Fenerbahçe da Turquia para continuar no Flamengo. Isso mostra compromisso dele com o projeto do clube e, claro, aumenta ainda mais a moral dele com a torcida. Mas agora tem uma questão aí, galera. Todos sabemos que o contrato dele termina no fim desse ano. A renovação ainda não foi fechada, mas com a data FIFA chegando, a tendência é que isso seja resolvido logo logo. E claro que deve vir aí uma boa valorização, porque o Felipe Luiz já se coloca na prateleira de cima dos técnicos brasileiros. Então fica a reflexão, galera. O Felipe Luiz conseguiu transformar a dúvida lá de trás em certeza e os números mostram exatamente isso. Mas eu quero saber de vocês o seguinte: a diretoria do Flamengo deve renovar com o Felipe Luiz a qualquer custo ou ainda tem pontos que precisam melhorar? Todo mundo deixando a sua opinião aqui nos comentários. Galera, a coisa é mais ou menos assim. O Flamengo vem trocando ao longo dos últimos anos de técnico como troca o formato do uniforme. Vez que outra aparece novidade, não é assim? O trabalho mais duradouro no Brasil é do Abel Ferreira, que mesmo assim, vez que outra, apesar de muito bom, é contestado pela própria torcida. Não ganha título, já começa as acusações. Assim funciona. Felipe Luiz, apesar de estar adquirindo experiência como treinador, porque como profissional ele já tem uma bagagem muito extensa, vai cometer erros, vai cometer acertos. Fato, tempo ao tempo, nós exigimos demais, muitas vezes. E não é dúvida, a gente quer um Flamengo bonito, tocando bem, fazendo gols, ganhando com placares elásticos. Nem sempre é possível. Às vezes, somente os 3 pontos já suprem as necessidades. Afinal de contas, 1-0, 9-0... É 3 pontos. Do mesmo jeito. Então, vamos ver o que acontece, né? Eu sou feliz com o Felipe no comando. A 25ª rodada se encerrou ontem. E o São Paulo perdeu de 1-0 dentro de casa para o Ceará. Tinham, acho que 12 mil torcedores. Aí chamam a gente de modinha. Enquanto tá tudo bem, tudo dando certo, o São Paulo, se não me falha a memória, é o segundo em público e renda no Brasil. Os caras começam a desandar, a torcida some. E os modinhas somos nós, né? Que estranho, não é, galera? Por que você tá falando isso? Porque acho justo um projeto que o deputado federal Dimas Gadelha, do PT Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados, nessa segunda-feira, colocou para votação. Quando vai acontecer, honestamente, não sei. Mas o projeto indica o quê? Um dia para o Flamengo chamar de seu. E que data esse cara escolheu? 13 de dezembro. O que tem 13 de dezembro? É simples. Foi o dia que o Flamengo conquistou o Mundial de Clubes em 1981, data que a gente pode sempre se referir a ela, lembrando de personagens como Carpegiani, treinador, como Zico, Júnior, Andrade, Adílio, Raul, Leandro e por aí tantos outros que fizeram o Flamengo dar um passo diferente na história do seu futebol, porque até então era um time sem grandes conquistas. Daquele momento em diante, que foi um divisor de águas, o Flamengo começou a conquistar não só o Carioca, o Brasil, a América e, sem dúvida nenhuma, com esse título, o mundo. A proposta, ela destaca o impacto cultural dessa conquista e reconhece como expressão fundamental da identidade nacional. Sabe, o Flamengo nunca foi um time carioca. O Flamengo sempre foi um time brasileiro, porque aonde o Flamengo vai, tem torcedor. A nova geração que vem sendo formada, ela costumeiramente, ela sempre olha diferente para os times que estão ganhando. Aqueles menininhos de 9, menininhas de 10, 12, eles vão vendo um Flamengo ser campeão, um Palmeiras ser campeão, vai aumentando e encorpando a galera que torce para aquele time.
E essa geração de hoje enxerga o Flamengo, sem dúvida nenhuma, como um grande diferencial de conquistas e de qualidade, e isso influencia demais. O objetivo é declarado de preservar e valorizar a memória coletiva em torno do título de 81. A proposta destaca a importância simbólica para milhões de torcedores e para a cultura popular do Brasil. Eu, particularmente, acho que deveria ser aprovado. Inclusive, o Dia Nacional do Orgulho Rubro-Negro passará a integrar o calendário oficial do país. A tramitação vai seguir o rito interno da casa, que normalmente é lento que só, mas para algumas coisas são rapidinho, principalmente quando é benefício próprio. A gente aguarda e quer ver esse dia chegar, porque o Flamengo merece. Com certeza. É isso. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.